Bom dia, queridos irmãos. Louvado seja o Senhor. Ótima quinta-feira. Vamos desfrutar do nosso alimento diário. Nós estamos na semana 4, semana que termina essa série. O título da semana é Autor Apóstolo Paulo, segunda parte. E o versículo de orar lei está em Gálatas 4,19, que diz: Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar sendo de fato formado em nós. Senhor, quando nós cremos em Ti, a semente divina veio para o nosso interior. E a tendência é que essa semente ela cresça e ela possa, Senhor Jesus, germinar não só em nós, mas em outras pessoas. Ó Senhor Jesus, nós também tenhamos essas dores de parto ao cuidar de pessoas, Senhor. Ó Senhor Jesus, porque o nosso encargo e nossa comissão é formar a Ti nos outros. Louvado seja o Senhor. Título de hoje: Defender a verdade do Evangelho. Embora sofresse perseguição, o apóstolo Paulo não permitiu que a verdade do Evangelho fosse destruída. Ele não negociava a verdade do Evangelho. Os de Jerusalém acabaram por reconhecer que o ministério da incircuncisão lhe havia sido confiado, assim como o ministério da circuncisão fora confiado a Pedro. Tiago, Pedro e João estenderam a Paulo e a Barnabé a destra da comunhão, recomendando-lhes que se lembrassem dos pobres, o que Paulo se esforçou por fazer, embora seu encargo central fosse a economia de Deus. As palavras dos crentes judeus acabaram por confundir os gálatas, que eram um povo de origem celta. Os celtas eram impulsivos, inconstantes e precipitados. Em razão de uma enfermidade física, Paulo permaneceu na Galácia e pregou o evangelho ali. Na ocasião, sua aparência não era das melhores, mas ainda assim, os gálatas não o trataram com desprezo ou repugnância. Pelo contrário, receberam como o próprio Jesus. Embora tivessem grande consideração por Paulo, quando apareceram os judaizantes, eles o deixaram de lado. Os gálatas eram realmente inconstantes. Por esse motivo, Paulo os admoestou. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além de que vos tenho pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Quanto sofrimento, Paulo ia de cidade em cidade, levantando igrejas, ensinando as verdades e passando a revelação do mistério de Deus com suor, lágrimas e fadiga. No entanto, rapidamente os judaizantes influenciaram as cidades dos gentios, que passaram a tratar Paulo como um inimigo. Os crentes judeus cativaram os gálatas para obter seu favor, não de maneira sincera, mas com intenção de afastá-los de Paulo. Gálatas 4,17. Entretanto, em meio a perseguições, Paulo não mercadejava a palavra de Deus, conforme lemos. Nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. A palavra mercadejar no grego faz alusão a vendedores ambulantes, caixeiros viajantes, que saíam de cidade em cidade para vender seus produtos, muitas vezes com propaganda enganosa. Paulo atraía muitos seguidores e muitas pessoas eram salvas por intermédio de sua pregação. Por isso,
Havia alguns que tinham muita inveja e ciúmes dele e tentavam imitá-lo, mercadejando a palavra. Todavia, Paulo pregava a pura palavra de Deus. Querido irmão, não faça da palavra de Deus um negócio para ganhar fama ou dinheiro. Como o apóstolo Paulo, pregue o evangelho sem intenção de benefício próprio. Do contrário, você perderá a presença de Deus. E sem a presença de Deus, perderá tudo. Portanto, precisamos considerar essa questão com seriedade. Nossa pregação deve ser em Cristo. Se perdermos a presença do Senhor, perdemos a unção. Vivemos hoje na era do Espírito. Caso Ele retire de nós sua unção, estaremos perdidos. Por esta razão, não preguemos a palavra de Deus com outras intenções. Antes, preguemos o Evangelho puro, com sinceridade. Que nossa pregação venha do próprio Deus e não seja apenas uma transmissão de conhecimento. Pergunta: qual era a atitude do apóstolo Paulo ao sofrer perseguições? Quanto sofrimento Paulo passou ao pregar o Evangelho, sendo o apóstolo da incircuncisão, que todos os irmãos tinham clareza que ele foi designado para pregar o Evangelho para os gentios, para o povo pagão, nós, por exemplo. Mas ao levantar igrejas, Paulo não tinha sossego, porque os judaizantes, os crentes judeus, vinham perverter os recém-salvos naquelas cidades, né? Um exemplo muito claro foi dado hoje a igreja dos Gálatas, né? Eram realmente inconstantes os irmãos daquela província. Eles facilmente se deixavam levar por ventos de doutrina. Isso fazia com que deixasse Paulo muito entristecido mesmo. Já pensou? Você laborar, você suar, você investir tempo, saúde e até mesmo dinheiro para levantar uma igreja e vir algumas pessoas perverter o caminho. Isso realmente deixava o apóstolo muito triste. Outra lição que a gente aprende na leitura de hoje é sobre a questão de Paulo não buscava para si próprio benefício, nem donativos, nem em questão financeira, nem nada desse sentido. Paulo, ele simplesmente pregava o Evangelho com a intenção de levar a cabo aquilo que foi dado diretamente de Deus para ele, que foi uma comissão. Qual era a comissão de Paulo? Levar o Evangelho para todas as regiões, para reis, pequenos, grandes. Então, o intuito de Paulo era levar a palavra. E ele não mercadejava a palavra. A gente viu que no grego, essa palavra faz alusão a vendedores ambulantes, caixeiros viajantes, que saíam de cidades em cidades para vender seus produtos e até muitas vezes com propagandas enganosas. Então, o apóstolo não tinha esse sentimento de levar a palavra enganosa, mas sim a pura palavra de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, né? Que o Senhor possa nos conduzir nesse caminho, no caminho de levar a pura palavra. Porque, ao contrário disso, aqui no Alimento Diário também fala que nossa pregação deve ser em Cristo. Se perdemos a presença do Senhor, perdemos a unção. Ó Senhor Jesus! Vivemos hoje na era do Espírito. Caso Ele retire de nós sua unção, estaremos perdidos. Que isso jamais venha acontecer conosco, amados irmãos. Jesus é o Senhor.